Fala traders, beleza? Primeira aula do quadro TAP Help, aula sobre trigger. Galera, vamos estar vendo o que é um trigger, os perfis de trigger, conclusões e dicas, certo? Vamos para a tela que eu preparei aqui uma apresentação bem bacana para vocês. Então, galera, existe um trigger perfeito? Primeiro, né? O que é um trigger? Trigger é um padrão que ocorre dentro da nossa TAP Zone, nossa zona de tomada de decisão, onde sabemos que existe uma alta probabilidade do player que está no comando atual do mercado defender suas posições. E é esse o padrão que valida uma abertura de posição, a tomada de risco, compra ou venda. Então, para a gente entender o que significa de fato a palavra trigger, eu vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro, um jogador de futebol. Para ele dar um drible, ele tem que ter observado um fator que levou ele a dar esse drible, que levou ele a executar essa ação. O zagueiro com a perna aberta, o zagueiro mal posicionado, ele foi lá e deu um drible no zagueiro. Um sniper, por exemplo, galera, um sniper da polícia, tem um refém, o assaltante. Para ele dar o tiro, de fato, no assaltante, ele precisou de um trigger, ele precisou de um fator que deu o aval para ele, ó, dar o tiro, que é o quê? De repente, uma olhadinha para o lado aqui do assaltante, ou um pouquinho, um esquivamento assim, né, da pessoa que estava como refém. Pô, a pessoa deu uma esquivada, deu ângulo para ele estar acertando o tiro. Então, galera, o trigger é o fator que nos leva, nos dá confiança para estar executando essa ação. E no mercado, o fator que a gente precisa é um padrão, que a gente siga um padrão que vai validar a nossa ação, a nossa compra ou a nossa venda, certo? Perfis de trigger. Agora que já sabemos o que é um trigger, temos que compreender que existem perfis de trigger. E por quê? Porque a gente não vai tomar risco em todos os padrões, e isso a gente já vai conversar, beleza? Vamos estar separando eles em duas classes, dois perfis de risco, que condizem com o perfil do trader. Temos o perfil mais agressivo e temos o perfil mais conservador. A nomenclatura agressivo e conservador é referente à leitura do mercado, se a gente já teve um bom indício de defesa ou não, se a gente vai tentar antecipar a defesa ou se a gente já teve uma prévia defesa. Quanto mais agressivo, menos indícios de defesa a gente teve. Quanto mais indícios de defesa a gente teve, mais conservador. Perfil agressivo. Perfil no qual iniciei no mercado e uso até os dias de hoje, porém em uma frequência bem menor. Quais são os tipos de triggers dentro do perfil agressivo e quais os seus prós e contras? Vou dar dois exemplos. Primeiro, agulhadas na TAP Zone, normalmente com um stop médio. As agulhadas são aquelas barras que têm o formato bem parecido com uma agulha. Por quê? Porque ela chega na nossa região de defesa, e ela tem uma resposta imediata e o corpo dela fecha acima. Ela tem uma resposta e a gente olhando parece uma agulha, né? Fica o formato de uma agulha. É aquele pavio no candle, certo? A gente vai estar vendo aí no gráfico. E a segunda, que é a lateralização na TAP Zone, normalmente com um stop curto. Temos a nossa TAP Zone, temos o mercado descendo ou subindo, né, vindo buscar a nossa TAP Zone, e posterior temos uma lateralização. O mercado perde o ímpeto da subida ou da descida, né, e começa a dar uma lateralização. Esse padrão, galera, é um padrão de que a gente não tem muito indício de defesa, um indício mais contundente de defesa, mas sim, para o mercado parar uma subida e lateralizar ou parar uma descida e lateralizar, a gente está tendo alguma defesa ou uma tentativa de defesa. E a gente vai estar vendo no gráfico, vai ficar bem mais fácil, certo? O pró dos triggers agressivos é que na maioria das vezes que acertamos a entrada, vamos surfar o alvo quase na sua expansão máxima, perdendo muito pouco do movimento. E o contra é a assertividade, que não é tão alta pelo fato de não termos uma resposta um pouco mais contundente do fluxo atual do mercado. Vamos para o gráfico que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender.
Separei para vocês dois exemplos de cada padrão no índice no dólar, tanto do perfil agressivo quanto do perfil conservador, que a gente vai estar chegando um pouquinho mais para frente. Então, galera, primeiro vamos falar sobre a agulhada. Todos os exemplos, eu vou dar exemplos de que foram respeitadas e de que foram rompidas. E quando a gente chegar na conclusão final, vocês vão ver o porquê disso ter muito sentido, certo? Primeiro, temos essa onda de inversão, temos o mercado fazendo um ABC para baixo e agulhando exatamente em cima do nosso 61.8, em cima do nosso último ponto de defesa. O mercado agulhou, a gente está entrando em uma posição, trabalhando, claro, com o padrão de agulhada. Para quê? Para estar surfando o alvo na sua expansão máxima. A gente vai perder isso daqui apenas do alvo total, certo? Então a agulhada é isso. O mercado nos deu o padrão bem parecido com uma agulha, ó, teve defesa do fluxo atual do mercado, ordens aqui sendo consumidas, o mercado chega, consome essas ordens e sobe, e deixa pra gente aí esse padrão bem parecido com uma agulha, né? Entrada logo posterior à agulhada, certo? Para estar tentando antecipar esse movimento, tá surfando quase que a amplitude máxima do mercado. Porém, vou mostrar para vocês aqui dois exemplos no qual as agulhadas são rompidas, beleza? Aqui, galera, a gente tem o mercado fazendo um ABC para cima, cumprindo o seu alvo. Temos a nossa significativa, ponto 1, ponto 2, significativa plotada. E prestem atenção que aqui a gente tem uma agulhada bem legal também e bem parecida com a outra, ó, exatamente no 61.8, o mercado chega, faz barra laranja e sente aqui, ó, uma defesa prévia, entrada no trade. Porém, diferente do outro exemplo, aqui o mercado subiria e viria pegar o nosso stop, beleza? Então assim, vamos ver outro exemplo sobre a agulhada no qual ela é rompida. Prestem atenção. Temos aqui, galera, o mercado trabalhando em cima de um fractal de onda de inversão, aonde a gente já tinha um range bem legal na mesma região, um primeiro toque, e temos uma agulhada laranja bem forte, que validaria uma entrada pelo padrão de agulhada, para estar surfando o alvo na sua plenitude, certo? Ó, entra aqui para estar surfando o alvo na sua plenitude. Porém, o que acontece? A agulhada é rompida, nos dá um indício falso. Uma breve agulhada, o mercado sobe e novamente, se não pegaria aqui, estaria pegando o nosso stop aqui embaixo. Ou seja, nos deu o padrão e não deu sequência. Vamos estar vendo no dólar os mesmos exemplos de agulhada. Aqui no dólar temos um exemplo de uma onda de inversão sendo testada, beleza? Ó, temos aqui um ABC também fortalecendo a nossa top zone exatamente dentro da retração. E prestem atenção, galera, que o mercado chega lá dentro da nossa top zone, da nossa zona de tomada de decisão, nos deixa uma agulhada bem forte laranja, que validaria aí uma abertura de posição. E claro, para estar surfando o alvo aí na sua plenitude, certo? Olha a diferença. A gente está tendo a agulhada, galera, a gente está entrando logo depois dela para estar surfando o mercado aí o maior possível. Ó. Pum! Se a gente esperou uma confirmação, por exemplo, de um pivô que a gente vai ver ainda, ó, o mercado nos dá a confirmação de um pivô e o mercado arranca. Ao invés de a gente pegar o trade desde aqui, a gente pegou o trade desde aqui. Então é aquilo que eu comentei para vocês, a gente paga um preço pela confirmação, por um pouco mais de confirmação do fluxo atual do mercado. A gente troca alguma pontuação por uma confirmação maior, certo? Vou dar um exemplo aqui também, galera, dois exemplos de agulhada rompida, certo? Ó, um ciclo completo, beleza? O mercado tem um ciclo completo,
a gente tem aqui uma significativa, ponto 1, ponto 2, aqui no topo do mercado, a nossa significativa, e o mercado vem nos dar, galera, uma agulhada exatamente com um falso rompimento, validando uma entrada bem bacana, uma entrada aqui embaixo, para estar surfando o alvo na sua plenitude. Porém, prestem atenção que o mercado vai lá e rompe, e nos dá um indício falso, beleza? Outro exemplo, galera, de agulhada rompida. Temos aqui uma onda de inversão, temos lá a separação do primeiro, segundo e terceiro fractal, beleza? Mais próximo do preço. Temos o mercado trabalhando em cima do primeiro fractal do mercado, deixando uma agulhada vermelha, uma resposta aí bem legal, né? Caindo, voltando, dando indício de uma defesa, porém posterior o que o mercado faz? Sobe e pega o nosso stop, certo? Tenho que deixar claro que aqui eu mostrei dois exemplos de agulhada sendo rompida e uma delas sendo respeitada, tanto no índice quanto no dólar. Mas isso não significa que ela seja mais rompida do que respeitada. Foi apenas os exemplos que eu achei mais legal para estar trazendo para vocês, os mais didáticos, que daria para a gente estar entendendo de fato aí o que é uma agulhada e como que é esse padrão agressivo, beleza? Indo para a lateralização, que é o nosso segundo padrão, o que a gente vê? Ó, lateralização respeitada no dólar. Uma lateralização respeitada. A gente tem aqui, galera, uma onda de inversão, o mercado testando aqui o primeiro fractal, e prestem atenção que ele lateraliza aqui, nos dando um indício de defesa do volume atual, que seria o vendedor. O que a gente faz aqui? A gente tem a lateralização, quando a gente identifica essa lateralização, a gente pode estar entrando aí num ponto médio ou num ponto mais alto que a gente conseguir e tá colocando o nosso stop em cima dos pontos mais altos da lateralização. Claro que se for numa baixa, dos pontos mais baixos da lateralização. O que a gente teve aqui? Uma onda de inversão, um teste em lateralização e o mercado indo lá cumprir o nosso alvo. Ou seja, uma lateralização respeitada, um padrão um pouco mais agressivo, né? A gente tem o padrão aí da agulhada e junto com a agulhada a gente tem o padrão de lateralização, no qual eu considero um padrão agressivo. A gente tem uma resposta aqui vendedora? Tem, mas a gente não tem uma resposta tão contundente, beleza? Vamos para outro exemplo de lateralização respeitada. Ó, temos aqui um ciclo inteiro de baixa com alvo completo, com significativa completa, e a gente está aqui numa double sig. Prestem atenção que a gente tem aqui o quê? A gente tem uma lateralização exatamente em cima da nossa double sig, o que valida a gente estar entrando com uma posição no meio ou mais em cima possível e o stop em cima dos topos da lateralização, para estar surfando o alvo na sua plenitude máxima. Lembrando que o mercado nos deu aqui também um pivô de falso rompimento, né? Um pivô de resposta, como a gente vai estar aí trabalhando a partir de agora, né? O pivô de resposta, ó, e uma lateralização em cima do nosso pivô de resposta também, beleza? Vamos dar outro exemplo. Lateralização rompida. Agora vamos lá, mostramos dois exemplos de lateralização respeitadas e vamos para a lateralização rompida. Temos aqui a nossa retração maior da onda de inversão e temos uma lateralização do movimento exatamente dentro da nossa top zone da onda maior de inversão. E prestem atenção que nesse exemplo a gente ainda tem uma agulhada junto, ou seja, teria dois padrões aí do perfil agressivo num mesmo momento. E prestem atenção que independente da entrada em qualquer um deles, o mercado viria pegar nosso stop. Galera, pode estar parecendo estranho mostrar os padrões sendo estopados, né, em alguns exemplos, mas vocês vão ver no final, na nossa conclusão, o quanto isso tem sentido, beleza? Vamos para as lateralizações do índice, galera. Ó, no índice, lateralização respeitada.
Temos aqui uma onda de inversão, temos aqui o primeiro fractal da nossa onda de inversão, com uma lateralização bem bonita aqui dentro do nosso fractal de onda de inversão, entrada no meio ou mais próximo do topo possível e stop aqui em cima. Para quê? Para estar surfando o alvo na sua plenitude. Mais uma vez, prestem atenção que ele nos dá um pivô de resposta para estar lá cumprindo o alvo também. Claro que entrada aqui na lateralização, pegou o alvo. Entrada no pivô, pegou o alvo. Pagamos um pouco de pontuação por um indício maior de que o mercado já teria tido uma resposta do volume atual do mercado, beleza? A gente vai estar vendo bem legal quando a gente for para o perfil conservador. Vamos para outro exemplo, agora um exemplo de lateralização rompida. Galera, lateralização rompida. A gente tem aqui uma onda de inversão, tem o mercado testando um fractal de onda de inversão e uma lateralização em cima de um range bem forte que validaria uma entrada de posição e o stop seria acionado, beleza? Então, mais uma vez, um exemplo de lateralização respeitada e um exemplo de lateralização rompida. Lembrando o título da aula, existe um trigger perfeito? Gravem tudo isso que a gente está vendo, que lá no final tudo vai fazer sentido. Agora que a gente já conhece o perfil agressivo, vamos ver como é o perfil conservador. Como o nome já diz, é um perfil mais calmo, mais tranquilo relacionado ao agressivo e a 80% dos meus riscos atualmente. Dois exemplos de triggers conservadores. Pivô de resposta, que é o nosso velho pivô de falso rompimento, normalmente com stop curto, e a exaustão de fluxo seguida de uma resposta, normalmente um stop médio. Prestem atenção que em ambos a gente já teve uma resposta um pouco mais contundente do fluxo atual do mercado. A gente vai estar vendo no gráfico que vai ficar bem mais fácil. Primeiro, vamos para os exemplos de pivô de resposta. Aqui a gente vai pegar um pivô de resposta no índice que foi respeitado. Vamos lá, uma onda de inversão perdendo a sua onda maior, ou seja, nos deixando uma nova onda de inversão no mercado. A gente pega aqui o primeiro fractal onde teve a barra vermelha, onde teve as barras laranjas, e a gente tem o mercado dando um primeiro possível rompimento, porém bem fraco, nada, né, que a gente nem considera, não precisa nem estar falando, dentro do nosso range, na mesma região. Porém, como a gente está trabalhando num perfil mais conservador, a gente está aguardando uma resposta do mercado. O mercado cai, nos dá uma resposta mais contundente do fluxo atual, que é o fluxo vendedor. A gente procura o nosso pivô de resposta e o mercado nos dá o nosso pivô de resposta. Toca lá dentro, agulha, volta, validação do trade, stop logo acima. Para quê? Estar surfando o nosso alvo, certo? Para estar surfando o nosso alvo. Esse é um exemplo de um pivô de resposta. Agora, vamos pegar um pivô de resposta que foi rompido, certo? O que a gente tem aqui? Temos aqui uma onda maior de inversão, o mercado vindo buscar a nossa onda maior de inversão em ABC. Temos um primeiro indício de que o comprador está no comando ainda, está respondendo. Traçamos o nosso pivô de resposta. Temos uma validação da entrada, o mercado testando, passando para cima. E posteriormente o mercado iria lá pegar o nosso stop, certo? Esses, galera, são os exemplos do índice. No dólar, o que a gente tem no dólar? Separei também exemplos bem legais para vocês. Peguei aqui 2 respeitados e 2 rompidos, para a gente estar dando bastante ênfase. Pivô respeitado, galera. Temos uma onda maior de inversão, ponto 1, ponto 2. Ponto 1, ponto 2. Temos o mercado dando um possível rompimento, mas claro que uma barra aqui, né, galera, a gente não vai estar considerando. A nossa é literalmente uma TAP zona, é a zona
Então não é por uma barra que a gente vai estar considerando o rompimento. E o mercado vem nos deixar o quê? Um pivô de resposta bem forte. Olha que bacana. Temos toda a nossa onda 1, temos o mercado caindo em ABC, dando um primeiro leve rompimento, uma tentativa de rompimento, né? O mercado sobe, tem uma resposta do volume atual do mercado, que é o comprador, e vem nos deixar aqui um pivô de resposta. Olha que bacana, pivô bem bonito, o mercado sobe e vai o que? Lá buscar o nosso alvo. Ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, vai lá buscar o nosso alvo. Então assim, galera, um pivô bem legal esse daqui, um pivô de resposta bem bacana. Vamos para outro exemplo de pivô respeitado. Uma baita lateralização lá no topo do mercado e temos o mercado definindo o lado. Ó, temos o mercado trocando o lote e definindo o lado que ele quer ir. Posterior disso, o que a gente faz? Pega aqui o nosso fractal de onda de inversão, temos um teste no fractal de onda de inversão, temos uma agulhada, prestem atenção, e também temos o que? O nosso pivô de resposta. Olha que bonito. O mercado senta em cima do pivô de resposta. Diferença, galera, de estar tomando risco na agulhada. Aqui a gente não tinha claro, para o perfil agressivo é um padrão, é uma entrada, mas a gente não tinha uma resposta mais contundente do movimento vendedor. Por isso que é um padrão agressivo. Posterior, o mercado confirma para a gente uma resposta do movimento vendedor, pelo menos de momento, e vem fazer o quê? Um pivô da resposta, um pivô de resposta para estar surfando aí o alvo até o final, certo? Vamos agora, galera, para os exemplos de pivô rompido. Nesse exemplo, a gente tem aqui uma significativa e a gente tem um pivô de resposta. A gente tem uma significativa, o mercado testando a significativa, em cima aqui do nosso range, a gente tem um primeiro indício de que o comprador está no jogo ainda, né? Uma primeira resposta do comprador, e a gente traçou o nosso perfil de resposta. O mercado valida a entrada, porém vai lá pegar o nosso alvo. Beleza? Então, significativa, primeira resposta do comprador, pivô de resposta e o mercado acaba por pegar o nosso stop. Outro exemplo de pivô de resposta rompido é este. A gente tem aqui o quê? Uma significativa. Temos o mercado dando para a gente um primeiro indício de resposta, perdendo uma linha de tendência, né? Um primeiro indício de que o comprador ainda está no jogo. A gente traça o nosso pivô de resposta, tem uma entrada validada e bem legal, e o mercado pega o nosso stop e vira vendedor, beleza? Indo para o segundo padrão, que é exaustão, galera. Vamos lá. No dólar, temos aqui uma exaustão respeitada, certo? Novamente aqui temos uma onda de inversão, temos o mercado testando um fractal de onda de inversão e prestem atenção que aqui a gente tem uma exaustão de volume. O mercado chegou lá com este volume e no segundo teste o volume foi menor. Olha que legal a exaustão no fractal. O mercado nos confirma uma exaustão de volume. A gente espera uma confirmação, que é qual? A perda da linha de tendência, e a gente está abrindo uma posição, beleza? Exaustão respeitada. Galera, ó, vou mostrar outro exemplo de exaustão respeitada e vou mostrar para vocês o porquê que não tem exemplo de exaustão rompida, certo? Ó, primeiro, nova onda de inversão. Temos aqui o mercado testando a nossa onda maior de inversão, beleza? Primeiro toque, volume vendedor. Segundo toque, olha o volume vendedor. Olha a exaustão do volume vendedor. Olha que forte como o mercado nos mostra. Então, após esse segundo teste, e como o nome já diz, exaustão do volume pós-resposta. A gente tem uma exaustão do volume, vamos entrar aqui? Não. A gente vai entrar
Na resposta, perda da linha de tendência, na resposta. Galera, por que não tem exemplo de exaustão de volume rompida? Bem fácil. Porque se o mercado rompe, esse volume aumentaria e não seria uma exaustão. Certo? É bem simples. Não tem como a gente pegar um exemplo de exaustão rompida. Porque se rompe, o volume aumenta e deixa de ser uma exaustão. Certo? Vamos para o índice, que vai ficar ainda melhor de entender. Exaustão respeitada. Temos aqui uma onda maior de inversão. Temos aqui o mercado dando o primeiro toque na retração. Ó, primeiro toque aí na nossa TAP Zone. Um volume vendedor, certo? Quando o mercado vem fazer o segundo teste, a gente tinha um volume vendedor. Porém, quando ele virou comprador, juntou e ficou um histograma inteiro de compra. Mas isso valida ainda mais a exaustão, porque esse movimento foi tão pequeno, foi tão insignificante que o histograma principal nem pegou. Vamos ver o fractal como é que ele estava. Olha aqui. Fractal, pela sensibilidade ser maior, ele pegou. Mas olha a exaustão. E a gente vai entrar quando? A gente vai entrar na confirmação, na resposta. O mercado perdeu a linha, a gente entrou no trade. Beleza? Léo, e se fosse rompido? Ele ia seguir e pode ter certeza que aqui ia ter um movimento vendedor, no mínimo, bem parecido com esse daqui. Não ia nos mostrar a exaustão, certo? Vamos para outro exemplo de exaustão. Ó, temos aqui onda maior de inversão, um range bem forte, mercado indo testar o range a primeira vez, comprador. Foi testar a segunda vez, olha o comprador. Olha a diminuição do volume comprador. E o que a gente tem aqui? Entrada? Sim. Quando? Quando ele perde a linha de tendência. Entra no trade e surfa o teu alvo. Certo, galera? Agora que a gente já conhece os 4 padrões, eu quero mostrar para vocês as vezes quando eles trabalham junto. Olha que legal aqui no índice. A gente tem um exemplo de uma lateralização, um pivô de resposta e uma exaustão. Olha que bacana. A gente tem aqui uma lateralização, que validaria a nossa entrada com o stop aqui abaixo, beleza? Lateralização. A gente tem aqui um pivô de resposta. Ó, primeiro pivô aqui, o mercado perde, não dá trigger. O segundo, ele nos dá trigger. E a gente tem aqui o quê? Uma exaustão. Olha que legal. O mercado foi lá, testou a primeira vez, primeira, segunda, terceira, quarta. Quando ele forçou o mercado de fato, teve uma resposta, que foi onde a gente procurou o nosso pivô de resposta, e o mercado vem fazer o quê? Exaustão de volume. Perde a linha, valida o trade. Então a gente tem aqui um pivô de resposta, a gente tem a exaustão e a gente tem uma lateralização. Bem bacana, né? No dólar eu separei um exemplo também de agulhada e lateralização. Como que foi, Léo? A gente tem uma onda maior de inversão, a gente tem aqui uma agulhada lá no topo do mercado, 61.8 em cima do nosso range, e a gente tem o quê? A nossa lateralização. Então a gente tem a agulhada e a lateralização. E claro, já não um pivô mais, porque já deu um start de onda 3, mas a gente tem aqui um start de onda 3 bem bonito para estar pegando também, uma retração de onda 3, certo? Como a gente viu, os triggers conservadores contam com uma maior assertividade a longo prazo, pois já tivemos um início de resposta do movimento atual do mercado, mas consecutivamente, já tendo uma resposta, perdemos alguma pontuação do alvo final. Trocamos alguns pontos de alvo por um mínimo de certeza a mais da resposta do fluxo atual, beleza? Dando só mais uma revisada em cima disso, um perfil mais agressivo, a gente tem menos indícios
de que o volume atual, neste caso o comprador, vai defender, porque o mercado vai fazer uma agulhada aqui, a gente vai estar entrando, ou o mercado vai estar lateralizando aqui, sem dar essa agulhada aqui, né? E a gente vai estar entrando na posição também, certo? A gente não esperou uma resposta mais contundente, não é certo e não é errado, é apenas perfil. Se pegamos o trade, pegamos na sua plenitude máxima, deixamos poucos pontos para trás, da mesma situação que se vem aqui numa agulhada, entramos no trade, surfamos aí quase todo o alvo, beleza? Agora, trabalhando com perfil conservador, a gente tem aí o que? Já uma possível resposta mais contundente do volume atual do mercado. Vamos ao exemplo. Temos aqui o mercado trabalhando, o mercado perde uma linha de tendência, dá um primeiro indício de que o mercado ainda é comprado. A gente procura um pivô de resposta e a gente vai lá cumprir o alvo. Porém, deixamos para trás isso daqui, que, por exemplo, se aqui deu uma agulhada, a gente não estaria pegando. Então, a diferença seria daqui para o alvo total e da agulhada para o alvo total. A gente deixou isso daqui na mesa de pontuação, por um mínimo de certeza a mais da resposta do fluxo atual do mercado. Mesmo exemplo, trabalhando com uma exaustão, que é o que? O mercado veio, deu para a gente um primeiro toque, um volume razoável, um volume grande, e num próximo toque o mercado vem e nos deixa um volume bem pequeno. A gente teve uma exaustão. A gente vai esperar uma resposta do mercado novamente para comprovar essa exaustão, para a gente estar entrando num trade e estar indo buscar o nosso alvo. Lembrando que tem que tentar antecipar essa exaustão, porque se de fato o mercado vier caindo, vai aumentar esse volume e não tem como a gente ter visto a exaustão. Então tem a exaustão, espera o mercado te dar um indício, virar um pouquinho o histograma fractal que seja, que o mercado vai estar te dando aí um indício mais forte de que ele teve a exaustão e já está respondendo, beleza? Para concluir, galera, conhecendo os perfis e os padrões dentro de cada perfil, devemos treinar, testar e estudar a fim de optar pelos padrões que nos passam mais segurança, conforto e comodidade na hora de estar operando. E por quê? Devemos sempre seguir padrões nas nossas entradas, sempre unindo com a leitura de contexto, a leitura do mercado. Para quê? Para evitar o excesso de tomada de decisões, que automaticamente nos leva à fadiga de decisão, que a gente já vai falar, e automaticamente uma coisa leva a outra ao overtrade. E esse é um grande mal dos traders, certo? Léo, e o trigger perfeito? Não existe. E a questão não é nem o mais assertivo ou o menos assertivo, porque os 4 exemplos que vimos na aula de hoje possuem uma alta probabilidade de acerto a longo prazo, mas é impossível saber qual deles o mercado irá respeitar no teste atual. Agora imagina se a gente soubesse qual padrão o mercado ia respeitar agora, no teste de hoje. Por exemplo, imagina se o mercado fosse o Tetris. A gente sabendo qual barra vai aparecer depois, qual barra vai aparecer depois, qual barra vai aparecer depois. Aí ia ser fácil, né? Aí ninguém ia estar aqui olhando o vídeo, todo mundo ia estar rico, ia saber qual padrão ia fazer. Fez a agulhadinha? Tô entrando lá no mínimo da agulhadinha, lá pegando o alvo inteiro, stopinho de 5 pontos, stopinho de 5 pontos no índice, de meio ponto no dólar. Galera, o mercado não é assim. A gente já sabe que a gente está numa zona de altíssima probabilidade de defesa, mas a gente ainda quer mais, a gente esmiuça, dá um zoom, vai lá dentro da zona e a gente quer procurar exatamente o momento mais próximo da perfeição, no melhor momento possível. Agora, certeza é impossível ter. Basta a gente seguir os nossos padrões de alta probabilidade de acerto, que a longo prazo é impossível não ser lucrativo. Então, devemos seguir padrões. Não usar todos a todo momento. Dentro de uma tapzone, podem aparecer várias entradas com padrões diferentes. Se tomar risco em todos, não vai estar seguindo o seu padrão e vai estar entrando em uma forte sequência de tomada de decisões. E o final, como a gente já viu, overtrading e loss.
E se o mercado não fizer o meu padrão? Se o mercado não der uma entrada segura dentro do seu padrão, deixa o mercado ir sozinho. Primeiro devemos pensar no loss, na perda. Procure a melhor entrada dentro do padrão escolhido, porque se estopar, vai ser curto. E se for cumprir o alvo, vai te dar um risco-retorno de 1 para 6, 1 para 8, 1 para 10, 1 para 13, 1 para 15, 1 para 20, 1 para 28, como a gente já viu, beleza? Então assim, para explicar isso, galera, vamos trabalhar desta maneira. A gente tem aqui a nossa retração significativa, certo? Um exemplo. Dentro da nossa retração significativa, galera, vamos supor que o mercado veio e nos deu aqui uma agulhada. Deu pra gente um padrão de uma agulhada, beleza? Começamos por aí. A gente está fazendo um trade, galera, com um risco bem curto, ó, um risco curto, para a gente buscar o quê? Um alvo longo, certo? Um alvo lá na replicação dessa perna aqui, ó. Basicamente ali onde está, certo? Se a gente entrar nesse trade e for estopado, beleza, a gente perdeu isso daqui. Agora, se a gente esperou, o mercado fez aqui um pivô e a gente falou, putz, deu uma resposta, vou entrar no pivô de resposta. O mercado dá a nossa resposta, a gente entra no trade novamente. Coloca aqui mais isso daqui em risco para estar procurando isso daqui. Perfeito. Porém, o mercado pega a nossa stop e vem fazer... pega a nossa stop e vem fazer aqui uma lateralização. Beleza? Vem fazer uma lateralização. Aí a gente toma outro risco e coloca o stop aqui embaixo para buscar o mesmo alvo. E aí o que acontece? O mercado vai lá, pega a nossa stop, sobe, cai e nos dá uma exaustão. E a gente entra na exaustão. Aí a gente novamente está arriscando isso daqui para estar buscando isso daqui. Perfeito! A questão é que o mercado vira uma onda de inversão. O que acontece? Unindo todos esses loss aqui, galera, vai chegar um ponto que um alvo não vai pagar. Por quê? Se a gente seguir o nosso padrão, cada padrão, galera, que fique bem claro, cada padrão, seja a agulhada, seja o pivô de resposta, seja a lateralização, seja a exaustão, a longo prazo tem alta lucratividade. Cada um. Agora, se a gente unir todos eles dentro de uma tap zone, a gente não vai ter uma alta probabilidade. Pensem comigo, antes do mercado arrancar, o mercado vai fazer um padrão só, no máximo 2. Antes dele arrancar, ó, antes dele arrancar para o alvo, ele vai fazer um padrão, no máximo 2. Porém, ele pode te dar 8 entradas, 8 triggers. Com certeza, se tu tá seguindo o teu padrão, ele não vai te dar 8. Agora a gente está imaginando todos os padrões. Ele vai te dar mais padrões e tu vai estar entrando em todos os padrões e tu vai estar dilacerando o teu risco-retorno. Não adianta nada eu fazer um trade top dentro do padrão que eu escolhi, que eu me sinto mais seguro, mais confortável, fazer um trade de risco-retorno 1 para 8, se na próxima tap zone eu vou tomar 2 ou 3 riscos fora do meu padrão e às vezes até com um stop maior. Eu vou estar jogando fora o meu risco-retorno. E mais uma vez, não se trata aí de qual é o mais assertivo ou menos assertivo. Todos são assertivos a longo prazo. Todos têm alta lucratividade a longo prazo. Tem uma alta probabilidade de acerto a longo prazo. Agora, usar todos eles na mesma hora, usar 80% deles na mesma hora, todo dia, tomando risco em cima deles todo dia, vai ser mais stop que gain. Agora, se tu seguir o padrão, vou operar meus 2 padrãozinhos, vou operar meu um padrão que seja, meu único padrão, pode ter certeza que a longo prazo vai ser lucrativo, porque não vai ser todas as tap zones que ele vai aparecer, ou seja, já vai te privar aí de muito stop e pode ter certeza mais uma vez que a longo prazo esse teu padrão vai ser lucrativo. Agora, se juntar todos, não, beleza? Então não esqueçam, definam o seu perfil, seus padrões dentro do que te oferece a maior segurança. 2. Esperem o mercado mostrar esses padrões, analisando o contexto geral e fazendo a leitura do mercado.
não apenas seguindo o padrão do candle e tomando risco em cima disso. Evitem o excesso de tomada de decisões. O cérebro fica mais cansado e as próximas decisões não têm o mesmo potencial das anteriores. Devemos escolher o nosso padrão de alta probabilidade de acerto e seguir ele a longo prazo. Primeiro, pense na perda. O quanto vai arriscar? Zele e cuide do seu risco-retorno. Todos os padrões têm alto índice de risco-retorno, porém tomar 4 riscos na mesma Top Zone com padrão diferente irá destruí-lo, certo? Exatamente o que a gente acabou de conversar. E um adendo que em cada Top Zone o mercado irá respeitar no máximo 2 padrões antes de ir para o alvo. Então, mais uma vez, o mercado pode te dar 10 triggers, 10 tipos de triggers dentro de uma Top Zone, mas ele vai respeitar ou no máximo 2 antes de ir para o alvo. De repente, o mais agressivo, ele faz uma agulhada e um pivô de resposta. Respeitou um de cada. Então, no máximo 1 ou 2. Às vezes ele só vai fazer um pivô de resposta, às vezes só uma lateralização, mas no máximo vai ser 2. Então, se a gente ficar procurando entrada em diversos triggers, diversos padrões dentro da mesma Top Zone, galera, vai ser loss, 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 e quando pegar o trade, vai ser só para pagar o loss. Ainda vai sobrar um pouquinho? Vai, mas vai ser só para pagar o loss. Não é mais inteligente a gente trabalhar apenas com 2 padrões no máximo, que a gente sabe que a longo prazo são lucrativos, que nessa Top Zone ele vai aparecer uma vez e vai me estopar. Beleza. Na próxima Top Zone vai aparecer uma vez e vai me estopar. Beleza. Na próxima Top Zone vai aparecer ele e eu vou acertar. E ele vai me dar um risco-retorno de 1 para 8, 1 para 10. Ou seja, 1 para 8, tomei 2 stop, me sobra quanto? Me sobra 6. Eu tenho já 6 de garantia para a próxima Top Zone. Agora, se eu entrar na próxima Top Zone em 3 padrões diferentes, eu já vou estar torrando 3 do meu risco-retorno. Sendo que nessa Top Zone, por exemplo, ele nem iria aparecer o meu padrão. Ou seja, eu iria continuar com o meu risco-retorno 1 para 6. Então é isso que eu preciso que vocês, que entre na cabeça de vocês, galera. Que fixe na cabeça de vocês. É isso que vai trazer a lucratividade. E é esse o segredo do trigger, beleza? Depois de muito estudo, muita prática, quando a leitura do mercado, a leitura do contexto não for mais problema para vocês, aí sim vale a gente fazer uma improvisação. Pô, tô com uma leitura top aqui do mercado, ele não fez o meu padrão, mas ele tá fazendo outro padrão, vou tomar um risco. Mas galera, de maneira nenhuma pode ser rotineiro, senão deixa de ser uma improvisação e passa a ser o quê? Padrão, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, até quarta que vem, tamo junto, valeu!